O FMI divulgou o seu relatório ontem de projeção de crescimento econômico global. E as perspectivas não são animadoras. Nas palavras do conselheiro econômico do fundo, estamos entrando em uma nova era em que o sistema global que conhecíamos e que funcionou nos últimos 80 anos está sendo resetado. E o efeito imediato será crescimento menor. Os golpes mais duros serão sentidos pelos Estados Unidos, justamente o país que resolveu erguer aquelas barreiras tarifárias contra o resto do mundo, o México, que deve entrar em recessão ainda nesse ano de 2025, e, em menor medida, a China. Para o Brasil, a previsão do FMI é um pouco mais alentadora. Em vez de crescer 2,2%, que era a estimativa de crescimento do relatório do fundo em janeiro, vai crescer 2%, que de resto está absolutamente em linha com as previsões do mercado financeiro aqui interno, o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Outra coisa que o FMI aponta é que a perda dos empregos industriais é um dos motivos por trás desse decreto de tarifaço do Trump. Ele quer trazer de volta essas fábricas, esses empregos industriais para o meio oeste americano. Não foi provocada pela globalização, e sim pela automação e pelo progresso tecnológico. Embora não preveja uma recessão imediata e limitada global, o relatório do FMI tampouco descarta aquela recessão técnica, que são 2 trimestres consecutivos de queda. E mais, tem um efeito ainda mais perverso, mais pernicioso, que não está explícito no relatório, mas que, segundo me contou o economista Márcio Holland, deve acontecer no longo prazo, que é a perda de produtividade do mercado de trabalho, o que em economia se entende como choque permanente, porque leva a uma perda, a uma queda do crescimento potencial no longo prazo, ao longo do tempo. Em suma, teremos menor crescimento do comércio, alocação de ativos em setores domésticos menos competitivos, queda da produtividade e queda do potencial de crescimento. Esse é o cenário distópico do reset global de Donald Trump. Mas, ainda assim, mesmo com toda essa distopia, as bolsas estão bombando, minha gente. O mercado está muito feliz hoje. Vamos lá. Quer dizer, calma que eu estou invertendo aqui a ordem. As bolsas estão bombando, eu vou te contar daqui a pouco por quê. Mas antes eu quero mostrar esses números do FMI sobre os quais eu falei, né? Porque eu contei que tem uma queda na previsão de crescimento global, mas eu não passei os números. Então, vamos aqui antes. Olha, qual é a projeção do... Esse relatório é sempre divulgado ao longo do ano, né? O FMI vai revendo essas estimativas. O primeiro relatório foi em janeiro, antes do tarifaço. A previsão do crescimento global, 3,3%. A projeção realizada ontem, divulgada ontem, caiu para 2,8%, né, uma queda de 0,5 ponto percentual, e para 2026, 3%. Os Estados Unidos têm uma queda brusca do PIB, olha, de 0,9 ponto percentual. Passa de um crescimento de 2,7 para um crescimento de 1,8, mas pode ter uma recessão. O FMI aumentou essa possibilidade de 27 para 40%. Tem investidores que trabalham com números muito maiores se o cenário das tarifas for mantido, né? Porque a gente sabe que o cenário aqui também é muito volátil. O Donald Trump muda de ideia a cada dia. Aliás, ele já mudou ontem, por isso os mercados estão eufóricos, eu vou contar já já. A zona do euro é menos afetada. O crescimento cai de 1 para 0,8, mas já é um crescimento muito baixo, ainda assim bem inferior ao dos Estados Unidos. Aí tem Reino Unido, Japão, China, também importante, passa de 4,6% para 4% de crescimento em 2025. E o Brasil, ali em verde, última linha, 2,2% para 2%. A próxima tela, nós temos a fala, a declaração do Pierre-Olivier Gourinchas, que fez essa apresentação. Ele é diretor do Departamento dos Estudos do FMI. Ele diz o seguinte: tarifas são um choque negativo de oferta para a economia que as impõe, já que os recursos são realocados para a produção de bens não competitivos. É o que eu te falei, né, da perda de produtividade e competitividade. É uma alocação ruim dos recursos, resultando em perda de produtividade agregada, em menor atividade econômica, em custos de produção mais altos, em aumento de preço, ou seja, menos crescimento, inflação, tudo o que a gente não quer, mais que Donald Trump nos legou. Ainda assim, temos as bolsas operando em território super positivo hoje, no azul, no verde. Olha aqui, Tóquio, 2% de aumento, Hong Kong 2,37%, já fechou. Só a China caiu um pouquinho, 0,10%. Vou mostrar as da Europa também, já já eu explico o motivo de tudo isso, de toda essa euforia. Paris, mais de 2%, Londres, 1,29%, Frankfurt, alta de 2,6% e Madrid, 1%. Por que isso, gente? Então, já vou explicar o seguinte. Donald Trump, ontem, após o fechamento dos mercados, disse o seguinte: recuou em 2 temas importantíssimos. Primeiro, disse que não vai mais demitir o Jerome Powell,
o Fed, o presidente do Fed, o Banco Central Americano. Vocês lembram que ontem eu comecei o Mercado Aberto justamente dizendo isso, sobre o risco de interferência política, de pressão política, com o risco de interferência na independência, na autonomia do Banco Central. Qualquer Banco Central, mas principalmente o Fed, que é a referência mundial. Outro recuo do Trump, ele disse que vai negociar sim com a China e que as tarifas não serão de 145%. Não serão zero, mas também não serão 145%, serão significativamente menores. Essa foi a senha para o mercado bombar hoje e também no pós-mercado ainda ontem em Nova York. Vamos ver como as bolsas fecharam ontem. Ontem elas já estavam animadas porque antes do comentário do Trump, já tinha tido um comentário do secretário de Tesouro, do Scott Bessent, que no encontro privado com investidores, aquelas declarações em off, ele havia falado que esse nível de tarifas com a China é insustentável e que haveria negociação. Então, essa foi a primeira senha para a escalada de ontem das bolsas americanas. O S&P 500 fechou com 2,5% de alta, Dow Jones 2,6%, Nasdaq 2,7%. Esse bom humor foi importado pelo Brasil. Nossa bolsa também fechou bem, embora com uma alta mais moderada, 0,63%. E o dólar aqui foi a estrela do pregão, porque caiu 1,32%, voltou para aquele patamar que a gente gosta mais, né, gente? Quando se aproxima dos 5,70, 5,60, quanto mais cai, mais a gente gosta. Então, esse é o cenário dos mercados. Os futuros de Wall Street estão subindo hoje, o que indica que haverá uma sessão de muita euforia por essas falas que eu te contei, tanto do Trump quanto do Scott Bessent. E a China já respondeu. A gente opera em fusos horários bem diferentes, como sabemos, né? O porta-voz do Ministério Exterior da China disse o seguinte hoje: o país não quer briga, mas se tiver que brigar, não tem medo e vai até o fim. Mas se forem conversar, se os Estados Unidos estiverem abertos às negociações, as portas estão completamente abertas. Devolveu o gracejo do Trump com outro comentário bastante benevolente. Se os Estados Unidos tiverem de negociar, disse a China, eles devem fazer isso sem ameaças e com respeito. Está desenhando um mapa aqui para o Trump se introduzir assim, menos como um elefante numa loja de cristais e mais como alguém comportado e educado. E a estratégia de extrema pressão definitivamente não funciona conosco, disse a China. Outros acordos também foram anunciados ontem pelo site de notícias Political, né, um site americano, que disse que os acordos com o Japão e Índia também estão mais próximos, estão avançando. Então, a gente tem todo um desenho, uma conspiração aí universal, positiva para os mercados embolsarem muitos ganhos hoje. Quem não está embolsando tantos ganhos assim, pelo contrário, demonstrou uma perda substancial, foi a Tesla, do nosso amigo, ou melhor amigo do presidente americano, Elon Musk, que após o fechamento dos mercados ontem, divulgou o seu balanço com uma queda no lucro líquido de 71%. Para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre do ano passado, o lucro foi de 1,4 bilhão de dólares, caiu 70%, 2/3, para 409 milhões de dólares neste trimestre, primeiro trimestre de 2025. E o lucro por ação também diminuiu substancialmente para 26 centavos, era uma expectativa de 41 centavos, então contrariou o que previam os investidores. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque tem uma pressão da competição de outros países, principalmente com veículos elétricos da China, mas também de montadoras americanas que estão avançando na produção dos veículos elétricos e principalmente por causa de um choque reputacional do Elon Musk. O Elon Musk se envolveu tanto com a política dos Estados Unidos que ele ganhou a antipatia de uma parte importante, considerável dos leitores americanos, que são mais de centro ou que são mais de esquerda. Inclusive, algumas concessionárias da Tesla foram atacadas, veículos depredados, queimados, as vendas diminuíram substancialmente também na Europa, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, em todos os lugares a Tesla sofreu. Diante desse cenário nada auspicioso, o que fez ontem Elon Musk numa videoconferência com investidores? Ele disse, olha, gente, eu estou dedicando muito tempo ao DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental aqui dos Estados Unidos, estou passando muito tempo em Washington, vou diminuir isso e vou voltar a minha atenção para as minhas empresas e para a Tesla. Em vez de passar a semana toda aqui em Washington, vou passar no máximo 1 a 2 dias, meu trabalho no governo está terminando e volto para a Tesla. Diante disso, os investidores ficaram muito felizes e as ações bombaram, no pós-mercado subiram quase 8%. Tem mais uma tela aqui para a gente mostrar a evolução do lucro líquido da Tesla para vocês entenderem. Olha só como ele vai subindo, dá aquela
bombada, né? Tem uma escalada no quarto trimestre de 2023, chega a quase 8 bilhões de dólares e depois ele recua, mas nenhuma queda tão considerável quanto esse de 0,41% aqui, quer dizer, quase 410 milhões de dólares de lucro líquido, que tem a ver diretamente com o papel, com o desempenho político do Elon Musk, que tem custado muito à empresa. Nós vamos para um rápido intervalo para quem nos assiste pela televisão. E para quem continua conosco no YouTube, eu quero convidar vocês a verem e ouvirem uma declaração ontem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um evento, uma visita de Estado com o presidente do Chile, Gabriel Boric. Por que eu quero que vocês vejam essa declaração? Porque ela está diretamente ligada às tarifas e ao risco que corre o livre comércio e o multilateralismo. Vamos ver. Você não quer guerra fria, eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Eu não quero ter preferência sobre outros. Quem tem que ter preferência são os meus empresários, que querem negociar, os teus empresários. Mas eu não, eu quero negociar com todo mundo. Eu quero vender e comprar, fazer parceria. É isso, né, gente? Ontem eu estava até conversando com o pessoal da diplomacia do Itamaraty e eles me diziam o seguinte, olha, não é que a gente está caindo no colo da China ou que a gente quer negociar só com a China, mas é que os Estados Unidos fecharam a porta para a gente e para o resto do mundo, então, inevitavelmente, tem uma aproximação natural com a China, mas o Brasil quer negociar com todo mundo, como disse o Lula.